Hey, família do Valor em Cristo, aqui é Ana Lu Peralo e hoje a gente vai falar de presença, a presença de Deus, a presença manifesta de Deus. Davi, ele tinha carros, carros lindos, os melhores carros para carregar a arca de Deus. E ali, infelizmente, Deus não estava querendo que a presença dele tivesse ali os carros para carregar a arca. Até mesmo uma pessoa encostou na arca e morreu no mesmo instante. Aquele lugar não estava puro o suficiente para a presença de Deus. Mas o que será que tinha de errado? Se era o ouro, o melhor ouro, a melhor estrutura para se carregar a presença. E aí na casa de Obed-Edom, essa arca vai para a casa dele, uma casa simples, uma casa normal, com uma família normal, e ali sim a presença de Deus é manifesta e gloriosa na casa dele, e cresce e vem ali inundando com a sua presença. Bom, com isso a gente consegue enxergar que a presença de Deus ela não está contida em estruturas. Às vezes a gente acha que porque a gente está com luzes, LED, neon e uma estrutura grande e valiosíssima aos olhos humanos, ela está cheia da presença de Deus. Mas enquanto na verdade Deus ela quer um coração puro para ter a sua presença. Ele quer um lugar puro, um lugar santificado, um lugar separado, um lugar santo. Santo quer dizer separado. Então, é isso que Deus quer, Não importa se é uma igrejinha pequenininha, mas que ali tem pessoas puras, pessoas verdadeiras, com a presença do Espírito Santo, com unção. E ali Deus, a presença de Deus vai cair e se manifestar na vida daquelas pessoas. E se aquela igreja for uma estrutura imensa, mas estiver cheia de pessoas vazias, cheias de dogmas, cheias de religiosidade, a presença de Deus não vai se manifestar ali. Então, muitas das vezes a nossa vida é cercada de religiosidade, cercada de padrões que a gente tem que seguir para ser um determinado tipo de cristão, enquanto na verdade a gente não é santo, a gente não é santo o suficiente para receber a presença de Deus. A Bíblia diz que a gente é o templo do Espírito Santo, ou seja, a gente recebe a presença de Deus dentro de nós e a gente precisa ser santo. Seja santo porque eu sou santo, diz a Bíblia. Então, você precisa ser santo para conseguir receber essa presença manifesta de Deus, porque a presença manifesta de Deus não se importa se você é bonito, se você é bem vestido, se você é vaidoso, não se importa com isso a presença de Deus. Não importa o quão arrumado você está, o quão perfumado você está. A presença de Deus, ela se importa se você é puro, se você é separado, se você é santificado, se você se separou para Deus, se você é íntegro e está querendo viver sua vida com a presença dele manifesta em você, com o Espírito Santo manifesta em você. Ele não vai ter parte com você se você não for santo, se você não for separado para a honra e glória dele. E é por causa dessa presença que não quis se manifestar entre Davi lá toda aquela cerimônia, enfim, que não quis se manifestar ali, mas quis se manifestar na casa de Obed-Edom, que era simples. É por causa dessa presença que a gente precisa se santificar. É por causa dessa presença que a gente vai conseguir mover montanhas através da nossa fé. É por causa dessa presença que eu e você somos escolhidos para sermos templo do Espírito Santo. É lógico que a gente tem que fazer sim o melhor para Deus, a gente tem que dar a excelência. Se a gente tem um lugar melhor para congregar, a gente vai dar o melhor para Deus, a gente vai buscar dar sempre o nosso melhor, A gente vai buscar cuidar de nós, que somos templo do Espírito Santo, mas a principal coisa é ser santo, é ser puro, é não ser do mundo, não ser cheio de religiosidade,
de práticas que só fazem você parecer um cristão, assim como os fariseus. Os fariseus, eles pareciam estar acima de todos os outros. Eles pareciam ser ali os doutores, né? Eles pareciam ser os mais fervorosos na fé, mas na verdade eles só eram os mais religiosos, porque eles tinham determinadas práticas e costumes que faziam eles serem religiosos, mas eles não eram íntimos de Deus. E a gente, para ter essa presença manifesta de Deus, a gente precisa ser íntimo. A gente precisa ser íntimo do Espírito Santo. E como é que a gente vai fazer isso? É lendo a Bíblia. A Bíblia nada mais é do que as palavras de Deus, e Ele vai conversar com você através da sua Bíblia. Então, ler a sua Bíblia, você vai te aproximar de Deus. E lógico, você precisa conversar, você precisa falar. Você fala com Deus através da oração. Então, a oração vai ser você falando com Deus, e a Bíblia vai ser Ele te respondendo. E é assim que a presença de Deus vai se manifestar em você. E você vai ver coisas que você não imaginava ver. Você vai passar por coisas na sua vida, por livramentos na sua vida que você não imaginava passar. E ter a presença de Deus na sua vida é uma coisa tão maravilhosa que vai fazer com que você queira ter mais e mais da presença. E para você ter mais e mais da presença, é preciso se santificar mais e mais e ter mais comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então, tendo essa comunhão, esse relacionamento diário de oração, leitura bíblica, jejum, vai fazer com que você se aproxime mais de Deus. Ter uma comunidade de fé é extremamente importante também. Não adianta você ser um membro sozinho. Um membro sem corpo não funciona. Então você precisa estar perto dos irmãos, porque eles são o corpo de Cristo. A igreja, ela é vista como um corpo de Cristo. Não existe fé sozinho. Não existe um membro, um pé, uma mão fora do corpo. Não, cada um tem um papel importante no corpo, sendo que o cabeça é Jesus, assim como diz a Bíblia, né? Então você precisa de comunhão também. Isso vai fazer com que você esteja cada vez mais próximo da presença de Deus, e cada vez você vai ver o sobrenatural mover na sua vida, porque você tem a comunhão no secreto e você tem a comunhão com Deus nos irmãos, no corpo de Cristo. Isso sim vai te aproximar da presença de Deus. Não são luzes, nem LEDs, nem tudo que você possa imaginar de alegórico. Nada disso vai te fazer parecido com Jesus, mas sim a intimidade do dia a dia que vai fazer você ficar parecido com Jesus. É assim que a gente busca cada vez mais a presença de Deus. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like para não perder nenhum dos conteúdos. E já comenta aqui embaixo, você vai ser mais íntimo de Deus? Comenta assim, eu vou ser mais íntimo de Deus. Comenta aqui para eu ver.